Encontro com o esporte. Oferecimento: Motomecânica Lajeado e Troller, Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um encontro com o esporte nessa segunda-feira. Hoje aqui na presença de Odon Silveira Filho, da Artros Clínica, médico do Lajeadense e um grande admirador do futebol, como não poderia deixar de ser. No segundo bloco a gente vai ter o Bruno Sá, zagueiro do Lajeadense e que recentemente passou pelas mãos aqui do nosso convidado de hoje para uma operação no joelho. Seja muito bem-vindo, Odon. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para as perguntas. Pois é, também devia estar na expectativa para essa estreia, para a inauguração do estádio Alves Azul, mas a chuva não deixou, não é mesmo? É verdade, foi uma pena, mas há males que vem para bem. Quem sabe vai dar um pouquinho mais de tempo para a casa estar realmente pronta, totalmente pronta, e quem sabe um espetáculo melhor sem a chuva. Esperamos que seja assim. Pois é, um campo alagado, uma chuva, ela é uma facilitadora para lesões, não é mesmo? Sem dúvidas. A chance, o risco de lesão nos atletas aumenta muito. E de uma maneira geral, como é que está o grupo do Lajeadense? Eu diria que o grupo está muito bem, realmente inspirando bastante confiança para que façam um campeonato bastante bom, a contento, e com certeza vai dar muita alegria para a torcida Alves Azul. É claro que a gente, no dia a dia, a gente ouve muito falar das cirurgias de joelho. Os problemas de joelho são os que mais afetam os jogadores. Isso é uma característica dos jogadores de futebol ou de todos os atletas, de uma maneira geral? No futebol, realmente, a articulação mais lesada, que mais sofre, é a articulação do joelho. Joelho e depois tornozelo. É devido à própria característica do jogo de futebol, né? Os movimentos de muita aceleração, desaceleração, movimentos rotacionais. Então, preparo físico, hoje o futebol é muito, 70% é questão física, então realmente predispõe às lesões do joelho. Perfeito. Pois é, né, Gasparotto, o nosso convidado aí tem um currículo de fazer inveja, não é mesmo? Rodrigo, eu estava fazendo uma análise aí com relação desde quando iniciou o Odon na carreira, né? Um especialista de joelho, ombro e tornozelo. Ontem ainda lá no Bola Mare, nosso goleiro lá sofreu uma lesão, caiu no chão, o jogador caiu por cima dele e estava uma lesão no ombro, teve que sair com uma tala. Então são lesões assim que elas vêm com bastante facilidades. E o Lajeadense aqui deve assim erguer as mãos para cima por ter um profissional com o gabarito, né, que tem o Odon, com todos os títulos que ele tem dentro dessa profissão. Odon, mas uma curiosidade que eu tenho é assim, Odon. Os atletas, eles quando se lesionam, parece que para eles a coisa assim, o mundo terminou ali. E aí vem um médico, né, e recoloca o atleta novamente, né, dentro do campo, trazendo alegria para o torcedor. Essa função assim do médico é tipo um salva-vidas? É verdade, eu te diria que é bastante gratificante você se preparar bem para quando a gente nunca quer que as lesões aconteçam, mas que quando ela aconteça, a gente esteja preparado para oferecer ao atleta o melhor que a medicina atualmente pode dar. E aí nada melhor é você acompanhar a reabilitação do atleta e ver ele retornar aos gramados, retornar à sua profissão nas mesmas condições que ele tinha antes da lesão. Isso é importante, né? Quando a gente fala assim de tal cirurgia, quais as chances de bom prognóstico, a gente sempre fala que o atleta volte nas mesmas condições que ele tinha antes da lesão. Claro, melhor não, porque se fosse melhor nós ia operar todo mundo, mas nas mesmas condições que ele tinha antes de sofrer a lesão. Esse é o nosso parâmetro de bom resultado. E com a evolução da medicina, especialmente da ortopedia e mais especificamente da cirurgia do joelho e da artroscopia, que é aquela cirurgia que a gente consegue fazer então sem agredir tanto o paciente, sem cortes grandes, apenas com orifícios pequenos e através do auxílio de uma microcâmera de televisão. Tá vendo a televisão aí de novo? Né?
a gente consegue então olhar no monitor da TV e através desses 2 pequenos orifícios fazer praticamente todo o procedimento dentro da cavidade do joelho, então sem agredir como antigamente, que você tinha que fazer uma incisão grande, um corte grande, aumentando os riscos de infecção, os riscos de dor no pós-operatório, reabilitação mais lenta, enfim. Então a artroscopia nos propiciou tudo isso, uma recuperação mais rápida, com menos dor, com menos complicações. Então, isso é muito gratificante, então, a gente pegar um atleta que, naquele momento, ele está muito fragilizado quando acontece a lesão, porque a gente sabe que a profissão do atleta de futebol, principalmente, ela é muito curta, né? Então, na cabeça, naquele momento, é uma questão até psicológica, passa um filme de terror na cabeça do atleta, pensando assim, e agora? É o fim? Como é que vai ser? Eu vou voltar bem? Não vou voltar? Então, realmente, isso para o atleta é algo muito impactante. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, a gente conhece diversos jogadores, ex-jogadores, né, que tiveram que parar de jogar futebol em função de lesões no joelho e que não conseguiram mais aquela recuperação que hoje, tu vê o Bruno Sá, que vai estar conosco aqui no segundo bloco, tu fizesse uma cirurgia nele, ele foi se recuperar, fazer fisioterapia lá no Botafogo do Rio de Janeiro, da onde ele atuou há alguns anos, 7, 8 anos lá no Botafogo, levou os exames, o pessoal lá ficou impressionado com a recuperação e com o trabalho que tu realizaste, e hoje ele já me falava aqui fora do estúdio que daqui 1 semana e meia, 2 semanas ele já vai estar apto para jogar. É muito rápido hoje a recuperação devido então à artroscopia. Sem dúvida. Isso que no caso do Bruno Sá, ele teve uma lesão que a gente pode considerar grave, aliás, 2 lesões. Uma não tão grave, que foi a lesão do menisco lateral, e outra que é uma lesão mais grave, que foi a lesão da cartilagem do côndilo femoral lateral. As lesões de cartilagem sempre são lesões mais graves. Por quê? Porque elas têm um comportamento imprevisível. Diferentemente de uma lesão meniscal ou até mesmo uma lesão do ligamento cruzado anterior, que é uma lesão também mais grave, que tem um tempo de recuperação mais longo, em torno de 6 meses para o atleta voltar a jogar, mas ela é mais previsível. A gente pode dizer que hoje um sujeito que tem um atleta que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior e que seja submetido a um tratamento cirúrgico por um profissional especializado em cirurgia do joelho, a chance dele voltar no mesmo nível anterior é em torno de 95% a 97%, ou seja, é uma chance bastante grande. Diferentemente da cartilagem. A lesão de cartilagem, a gente muitas vezes ela nos engana. Quando a gente acha que é uma lesão pequena e que vai ter um bom prognóstico, às vezes não acontece, o sujeito tem complicações e ao contrário, às vezes uma lesão maior, ela pode até nos surpreender trazendo um resultado melhor. Então, a característica das lesões de cartilagem é essa, a imprevisibilidade. Só para te citar o exemplo, do outro atleta do Lajadense, o Bindé, lateral direito. Em setembro do ano passado, nós fizemos uma artroscopia para uma lesão meniscal pura. Ele não tinha lesão de cartilagem, como no caso do Bruno. Aconteceu que ele fez a artroscopia e em 3 semanas ele já estava apto não, ele já estava retornando num jogo contra o Caxias. Então ele ficou apenas 3 semanas afastado, ou seja, isso antigamente era impossível. Então é verdade, as lesões do joelho antigamente ocasionaram uma aposentadoria precoce de muitos atletas. A gente viveu um caso recente agora, não de uma aposentadoria, mas muito se falou no caso do Sorondo. Claro que a gente não teve acesso a resultados de outras cirurgias dele, mas há atletas que têm uma pré-situação para se lesionarem mais fácil? Com certeza, isso ainda tem muito estudo em torno disso, né? A gente sabe que as lesões do ligamento cruzado, do joelho, elas são mais comuns nas mulheres. A gente não vê tanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as mulheres não praticam tanto futebol como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o soccer é muito divulgado. Então lá o índice de lesões do ligamento cruzado anterior no joelho das mulheres é bastante grande. Possivelmente seja algo em função da questão hormonal, porque a diferença básica entre homens e mulheres é hormonal.
E também se sabe que existem estudos na questão da articulação do quadril. Então, pessoas que tenham algumas alterações na articulação do quadril teriam uma predisposição maior para fazer uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. E no caso do Sorondo, veja bem, ele tinha lesão, ele já tinha operado os dois joelhos, né, os dois ligamentos cruzados anterior, e houve uma re-ruptura, o que pode ter sido uma fatalidade, mas pode também alguma questão genética por trás disso, né? Então, realmente isso acontece, não é a primeira vez. Nós tivemos um exemplo, o ano retrasado, Souza, que foi operado em São Paulo, fez uma lesão do ligamento cruzado, e fez uma re-ruptura desse mesmo enxerto e foi reoperado novamente em São Paulo. Depois das palavras aí do doutor, né, vai ter gente aproveitando o intervalo para ir correndo para frente do espelho e dar uma olhada no seu tamanho do seu quadril, não é mesmo, Gasparotto? É verdade, né, cara? Um quadril é um importante órgão do corpo, né, que tem que estar sempre em funcionamento, como a cabeça da gente. Por isso que manter a forma, não é mesmo, doutor, é fundamental para um atleta não ter problemas, não é mesmo? A forma física é fundamental. A gente falou no início do programa que, principalmente no futebol, hoje a técnica é importante, mas vamos dizer, a transpiração é 70%, a inspiração é 30%. Então tem que realmente estar em forma para diminuir os riscos. Não que isso não tenha risco nenhum, mas existe uma relação direta, né, de quanto melhor a condição física, menor a chance de uma lesão. Vamos ficar então com esse conselho do doutor aí para a gente recuperar e ter menores problemas no caso de atletas principalmente. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo chegou ao final desse primeiro bloco, mas você vai continuar sendo assunto no segundo, já que a gente vai ter aqui o Bruno Sá como nosso convidado, atleta que foi recentemente operado por você. Eu gostaria de agradecer então o convite do Rodrigo, do Gasparotto, para estar aqui, em nome do departamento médico do Lajadense, que é composto os diretores médicos, eu e o Dr. Jamil, e estaremos sempre à disposição para qualquer informação, enfim, para qualquer, seja de atleta ou seja de alguma patologia que a gente possa contribuir. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente está de volta. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.